Bem, pessoal, eu sou o tutor Arlindo Cruz. Estamos juntos hoje para vermos a nossa aula 4, onde trata das aplicações de imagens satélites em recursos naturais. Desde o lançamento do Landsat em junho de 72, grandes progressos e várias pesquisas foram feitas na área de meio ambiente e levantamento de recursos naturais, fazendo uso de imagens satélites. Após o advento desses satélites, os estudos ambientais deram um salto enorme em termos de qualidade, agilidade e número de informações, pois passamos a ter no gabinete a facilidade e o uso das novas tecnologias para um maior controle de áreas que até então tínhamos dificuldades de controlá-las. Com os softwares podemos hoje calcular área, ver extensão, tipo de solo, tipo de vegetação, sem precisarmos fazer grandes gastos em locomoção de pessoal para o campo. Não que o serviço de campo deixou de existir, mas vamos ao campo hoje com mais objetividade, já até com uma carta, um produto já em mãos para melhor especificar a área em estudo. A repetitividade com que os satélites fotografam a Terra, o período que eles vão vasculhando a Terra e tirando fotos, foi possível acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no meio ambiente. Mudanças que dia a dia, como a erosão do solo, as inundações, as queimadas, desmatamento, urbanização, que cresce em velocidades assustadoras, fenômenos causados ou não pelo homem, que deixam marcas na paisagem e são registradas nas imagens orbitais. Qualquer objeto com a temperatura acima de 0 grau Kelvin se manifesta em uma energia singular, uma energia única, no espectro da onda eletromagnética que pode ser detectado. Os sensores de satélites são desenvolvidos para captar essa energia emitida ou refletida pelos diferentes objetos, e cabe ao sensoramento remoto desenvolver técnicas para captar e identificar as energias manifestadas pelos diferentes objetos. As imagens satélites, as imagens de sensores, quando falamos muito em imagens satélites, mas numa forma geral são imagens de sensores remotos, sejam essas fotografias ou imagens, elas são cada vez mais utilizadas como fonte de dados para elaboração e atualização de diferentes tipos de mapas. O conhecimento das características das imagens utilizadas se faz necessário. Isso é muito importante. Temos que saber as características de cada imagem para o nosso produto final. Diante da necessidade e do tipo de mapa a elaborar, selecionar a mais adequada imagem para a obtenção de um produto desejado. Nessa parte, vemos dois tipos de resolução. À esquerda, uma resolução espacial e à direita, uma temporal. São dois critérios bastante importantes para o nosso trabalho ambiental. No espacial, nos coloca em condições de vermos quanto mais características melhores, quanto mais informações são mais do terreno, da área a ser analisada, quanto mais características tivermos, melhor será a nossa análise. Mas em contrapartida, imagem como a Landsat na parte final aqui da parte do fundo da imagem inferior do nosso slide, mostra uma Landsat 7 com resolução espacial de 30 por 30 metros, ou seja, o tamanho do pixel que ela nos representa é 30 por 30 metros. Não podemos contar nessa imagem com casas, arruamentos, qualquer medida, qualquer tamanho, qualquer objeto que tenha menor que 30 metros. O máximo podemos ter uma linha. Mas já a nossa primeira imagem aqui, que é uma fotografia aérea, uma resolução de 0,5 metro. Então
temos mais condições de identificarmos o objeto, mas temos que, mais abaixo já vemos temos que ver temos que termos uma relação de custo-benefício e tempo de execução dos trabalhos. Mais abaixo vemos uma ícone, os dois com a resolução de 1 metro, 1 por 1 metro do tamanho do seu piso. Fotografia aérea requer voo fotogramétrico, tempo para escalas de condições climáticas para a gente ter um voo bem sucedido, numa altura X, com a velocidade, tudo programado. Uma imagem íconos, não, já é mais rápida, né, e requer apenas a coleta de imagem daquele ponto ou daquela área para termos nosso produto. Certo? O spot, mais abaixo tem um spot meio 10 por 10 metros, já fica ali entre o Landsat de 30 com um íconos de 1 por 1 metro, mas determinadas coisas podem ser muito bem utilizadas mesmo tendo uma resolução alta espacial. Um exemplo é mensurarmos a floresta amazônica, por exemplo, é muito grande, então dá suficientemente para trabalharmos com a Landsat. Lógico que dependendo do padrão do erro, do padrão da precisão que nós quisermos dar no nosso produto final. À direita vemos uma relação já temporal, independente da imagem, do que está sendo informado, sabemos que são imagens do mesmo local, onde em 2007 temos mais construções, em 2010 houve uma degradação da área da região, certo? Tanto na parte superior como na parte inferior dessa nossa comparação. Mas vamos ao objetivo crucial da nossa aula número 4, que são as aplicações de imagens de satélite em recursos naturais. E o nosso primeiro exemplo, primeira observação do tipo de aplicação está na estimativa de área. E no nosso exemplo, estimativa de desmatamento. Vemos na figura, na imagem da esquerda de 1988, no rodapé da imagem, uma região mista entre vegetação e área de solo exposto. Já na mesma região, com 20 anos depois, já encontramos uma quantidade maior de solos expostos, ou seja, houve uma diminuição de vegetação, consequentemente afloramento de mais solos expostos. Afloramento não, aparecimento de solos expostos, surgimento, né? Vai depender do termo a utilizar nos nossos relatórios. As imagens satélites mostram a evolução do desmatamento em 20 anos no oeste do Maranhão, divisa com o Pará. São imagens Landsat e são distribuídas gratuitamente pelo INPE. Uma outra forma de utilização para recursos naturais é o desenvolvimento de mapas e a obtenção de informações sobre recursos minerais, florestas e agricultura. Vimos a situação de 1989, antes da expansão das plantações sobre uma imagem Landsat. As duas são imagens Landsat do mesmo local, só que um 89 e outro 87, 87 e 88, e a situação em 2008, uma Landsat também de 2005. Então veja que em cima da imagem Landsat foi feita uma vetorização, utilização de um software como um CAD, um ArcGIS, ArcView, que nós colocamos vetores, tudo representado ou por ponto, ou por linha, ou por área. A posteriori tiramos essa imagem do fundo e ficamos apenas com o vetor, onde podemos fazer diversas observações, diversos estudos e trabalhos comparativos de área. Uma outra utilização é com relação ao planejamento urbano e regional. Podemos melhorar ou fazer uma previsão, um crescimento urbanístico, né, de uma área. No nosso exemplo é uma Landsat 5, mostra a situação do plano piloto, parte de Brasília, que já nasceu planejado. Plano piloto, do nosso Oscar Niemeyer,
já teve suas origens já, já dentro do planejamento, mas hoje, graças à utilização de imagens, podemos criar novas tendências, fazer uma análise de crescimento urbanístico de várias maneiras, ou temporal, com o passar do tempo, ou aumentando uma escala melhorando sua escala espacial, mensurar determinadas quadras. Um outro exemplo, que é monitoramento nesse caso aqui é um monitoramento, digamos assim, judicial, né? Ajudando a punição de determinados fatos que ocorrem no nosso ambiente. E exemplo aqui temos a AMAL, que é uma empresa de bauxita e alumínio da Hungria, responsável pelo acidente químico que deixou 9 mortos e 150 feridos no país. Ela irá pagar mais de 7 milhões de dólares de indenização às pessoas nos próximos 5 anos, atingidas pela lama tóxica que vazou na usina em 1910. Um fato bastante novo, e que já os ambientalistas e o pessoal responsável na análise teve dados suficientes para mensurar todo o prejuízo, toda a destruição que provocou esse derramamento de produto químico. O acidente inundou 7 povoados vizinhos, provocando uma das maiores catástrofes ecológicas do país. Vejam na imagem que essa parte avermelhada é a lama tóxica que vazou dos tanques que eles mantinham para poder fazer a limpeza química, né, dos seus produtos. O problema é que os tanques vazaram. Houve um rompimento de uma barreira e desceu lama pela toda a calha do rio, o fundo de vale que tem na região. Certo. Também em forma de monitoramento, vemos aqui uma imagem, uma ícone da bacia, uma ícone urbana, digamos assim, de uma região urbana, onde vimos a bacia do rio Cancela, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde a partir também de softwares podemos dimensionar e definir a bacia desse rio, né, com seus afluentes, e a partir desse vetor calcular a área da bacia, modelagem hidrográfica da região, uma avaliação de qualidade de água, de resíduos, uma caracterização do transporte de sedimentos e até mesmo o que a influência que essa bacia tem, ou vice-versa, em relação à área urbana da região. Todo um estudo de bacia sobre uma parte urbana. Uma identificação de área de preservação e avaliação do uso de solo. Uma imagem onde, com softwares, eu vetorizo toda a imagem e passo a ter depois conjunto de vetores, onde eu, por meio de imagens satélites atuais e modernas, eu utilizo técnicas de geoprocessamento elaborada e atualizada bases cartográficas para hidrologia, hidrografia, rodovias, principais sinais, uso de solos, manches. Certo? Posterior, as bases poderão ser utilizadas para diversas finalidades, pois podem ser geradas em formato CAD ou Shapefile. Uma aplicação também bastante útil no gerenciamento costeiro, que em específico é uma análise temporal. A área estudada está localizada na costa amazônica, no estado do Amapá, extremo norte do país, no estuário do rio Araguari, próximo à desembocadura do rio Amazonas. Esta região encontra-se sob um regime de macromarés semidiurnas, submetida também sob a influência da pororoca,
que apresenta maior magnitude e frequência durante os períodos equinócios. Com a análise temporal podemos ver o quanto existe de deformação numa cabeceira do rio, numa desembocadura do rio, né? A sedimentação no contorno do deslocamento de água. Sabemos que a água se deslocando quando é uma massa, então ela pode sofrendo algum tipo de desvio ou de seca ou inunda, ela pode provocar um carreamento de bastante grãos de areia, e esse carreamento pode ser acumulado em outras áreas, prejudicando, surgindo a própria dinâmica, a própria calha hídrica do rio, né? Então, nada melhor do que uma imagem de satélite para a gente poder fazer, através da análise temporal, uma melhor conduta, uma melhor análise dessa região, certo? Pois bem, essas foram algumas das principais análises feitas com imagens de satélite na parte de recursos naturais, e temos como sensoramento remoto a nossa principal ferramenta para os novos tempos, e cabe a nós técnicos nos aperfeiçoarmos e sermos técnicos suficientes para podermos tomar decisões nessa área de ambiental, baseando-se em imagens bem definidas e bem qualificadas para o nosso produto final. Até uma próxima e boa sorte.